Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Inicialmente eu quero ler com os irmãos o versículo de número 3. Está escrito assim: porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua presença, Senhor, neste local que é consagrado ao Senhor, nesse local em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Deus vivo, se reúne. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, porque nós cremos quando o Senhor declarou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E é por isso que nós estamos reunidos em nome de Jesus. Por causa da Tua presença, nós estamos aqui. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, para exaltar, para, Senhor amado, glorificar o Teu nome, para Te dar o nosso louvor, para Te dar a nossa adoração. Sentimos a Tua presença, Senhor, no meio dos louvores, no meio da nossa adoração, porque a Tua palavra diz que no meio dos louvores o Senhor habita. Aleluia. Senhor, e agora, Pai, os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Que não haja, Senhor amado, nenhum empecilho, nenhuma distração, que nada, Senhor amado, nos impeça agora de ouvir a Tua voz, mas que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra, para que, Senhor, ela possa frutificar abundantemente nas nossas vidas, ó Pai. É o que nós Te pedimos nesta manhã. Fala conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, usa a minha vida, eu Te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Diz aqui este versículo: o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. E eu estava lendo, estava meditando, estava orando nesta manhã, e o Senhor me colocou este versículo, e o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração que para tudo, irmão, para todo sofrimento, para toda adversidade, para toda luta e para toda tribulação, tem um limite. Amém? Tem um limite. Quem é que coloca esse limite? Deus é aquele que coloca um limite. No sofrimento, na maldade, na dor. Deus é que chega num ponto que diz: basta, acabou, cessou. Amém? É Deus é quem estabelece. A palavra de Deus diz que Ele que muda as estações, Ele que estabelece os reinos, Ele que faz todas as coisas. Quando nós olhamos para a história, ao longo da Bíblia Sagrada, nós vemos um Deus que está agindo na história. A história está seguindo um curso, e esse curso é Deus quem estabelece. Muitas vezes os homens, por seus erros, por seus pecados, vão entrar em situações de adversidade, de sofrimento. Outras vezes não é por causa do erro, não é por causa do pecado, mas por causa da fidelidade. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por problemas porque erraram, porque pecaram, mas nós também temos exemplo na palavra de Deus de pessoas que sofreram, obrigado Gabriel, porque foram fiéis. Porque havia um trabalhar de Deus nas suas vidas, moldando, transformando e aperfeiçoando as suas vidas. E nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de todas as coisas, que Ele interfere na hora que Ele quer, e que Ele muda as situações e as circunstâncias na hora que Ele quer.
A palavra de Deus nos diz, e depois de Nabucodonosor se levantou o seu filho, Belsassar, que tinha contemplado tudo aquilo que Deus tinha feito através da vida de Daniel e dos seus amigos, que impactou na vida de Nabucodonosor, seu pai. Com certeza Belsassar foi testemunha que chegaram jovens caldeus como prisioneiros na corte do seu pai e que vieram a se tornar grandemente usados por Deus, a quem o seu pai, no momento da aflição, no momento que acontecia alguma coisa, ele recorria a esses homens. Mas a palavra de Deus diz que o coração de Belsassar se endureceu. E no momento lá que ele estava celebrando a sua, sei lá, talvez chegada no trono, mas ele blasfemou contra Deus. Ele mandou trazer do depósito lá dos seus tesouros os utensílios que ele sabia que era sagrado e que eram consagrados ao Deus dos céus. A um Deus que já tinha manifestado o seu poder e a sua glória de maneira visível e notória no reino da Babilônia. Quando Deus deu a Daniel a interpretação primeiro do sonho de seu pai, da estátua lá de ouro. Depois, quando Deus apagou a força do fogo, livrando a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tinha sido testemunha da loucura de seu pai, do tempo em que seu pai viveu como animal comendo grama. E que depois, quando ele se arrepende, ele se converte ao Senhor, Deus restitui o reino ao seu pai. Ele tinha presenciado todas estas coisas. Mas em vez de se humilhar perante Deus, a palavra de Deus diz que o seu coração se ensoberbeceu contra Deus. E ele, num ato de blasfêmia, mandou trazer todos os utensílios sagrados de Deus e começou a beber neles. E a dar louvor a deuses de ouro, de prata, de madeira, de ferro. E a palavra de Deus diz que no mesmo instante apareceu na parede do palácio uma mão e começou a escrever algumas coisas na parede do palácio. Então toda aquela arrogância, toda aquela prepotência se foi no momento e Belsassar começou então a tremer de medo. E a palavra de Deus diz que ele começou a bater um joelho no outro de tanto medo, ele começou a se desesperar. Até que a rainha, sua mãe, foi trazida até a sua presença e ela diz: olha, não precisa ficar com medo. Nos dias do teu pai, há no teu reino um homem em quem se acha o Espírito de Deus. E que nos dias do teu pai foi achado neste homem revelação, sabedoria, conselho e prudência. Manda trazer a este homem, porque certamente através deste homem Deus vai dar a interpretação. E Daniel então era levado na presença de Belsassar e repreende a ele por causa daquela atitude. E a palavra de Deus para ele foi: nesta noite passou de ti o reino. Porque em vez de você dar louvores ao Deus dos céus, mesmo sabendo de tudo o que aconteceu, você deu louvor aos deuses de ouro, de prata, de madeira, de pedra e de bronze. Por isso Deus cortou de ti o reino, cessou, basta. E a palavra diz que naquela mesma noite, os medos e os persas conquistaram a Babilônia. E a história nos diz que eles conquistaram a Babilônia sem guerra. Por quê? Porque Deus deu um basta no reino da Babilônia. Porque Deus disse: agora acabou, chegou, acabou, foi, passou o reino. E quem coloca esse limite é Deus. A Babilônia era o reino mais forte, mais poderoso, mais esplendoroso da terra. Mas quando Deus diz basta, acabou. E não é só isso, Deus usa os seus servos para falar acerca do império da Babilônia, que era imbatível, cujas muralhas eram intransponíveis. Deus diz: eu vou acabar aquele reino e ele não vai mais existir para sempre. Babilônia vai se tornar um montão de ruínas e nunca mais vai ser edificada. Sabe quando foi a última vez que alguém disse: eu vou reconstruir a Babilônia? Vocês sabem quem foi? Saddam Hussein. Um pouquinho antes de uma guerra chamada Tempestade no Deserto contra ele. Ele disse: eu vou reconstruir a Babilônia, porque fica lá no território do Iraque. Eu vou dar à Babilônia a glória dos tempos antigos. E o que aconteceu com Saddam Hussein e com o Iraque? Acabou, passou.
Aleluia, porque Deus deu uma sentença, não vai ser mais edificada para sempre, e acabou. Amém? E quando Deus fala, meu irmão amado, ninguém pode anular. Quando Deus dá um limite, quando Deus estabelece um fim, aleluia, acabou. E o Senhor me fez lembrar dos filhos de Israel. Vamos voltar para Êxodo capítulo 3. Os filhos de Israel estavam há 400 anos no Egito. 400 anos de escravidão e de sofrimento. E o Senhor leva Moisés para Midian. E o Senhor dá um sinal para Moisés de uma sarça ardendo no monte. Moisés é atraído por aquela visão, e ele vai até lá, e aparece o Senhor no meio daquela chama, daquele fogo, e o Senhor começa a falar para Moisés. E no verso 7, o Senhor disse assim: disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra larga, que mana leite e mel, terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus desceu e falou para Moisés: basta, vou pôr um fim na escravidão dos filhos de Israel, vou pôr um fim na tirania dos egípcios, basta, Moisés, eu vou enviar você até lá. Moisés até fica dizendo: Senhor, como? Eu vou lá, eu já tentei como príncipe do Egito, quem sabe ele pensou isso, eu já tentei com poder e com glória, não consegui, não deu em nada, como é que o Senhor agora vai usar um simples pastor de ovelhas? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não precisa de poder nenhum do homem, aleluia, todo o poder está nas suas mãos. Ele não precisa usar circunstâncias humanas, ele não precisa do favor do homem, ele não precisa do consentimento do homem. Quando ele diz acabou, acabou, quando ele diz basta, basta, quando ele diz cessou, cessou, e não há ninguém que possa existir. A palavra de Deus diz que o coração do faraó se endureceu, e Deus começou a enviar as suas pragas, e Deus começou a enviar, e Deus foi quebrando o Egito, e Deus foi quebrando a Faraó, e Deus foi quebrando aquela nação. Deus quebrou o orgulho, a arrogância e a prepotência, porque o faraó, ele era adorado como Deus, ele se achava Deus, ele se achava a encarnação do próprio Deus, e Deus mostrou para ele que ele não passava de um homem, aleluia, ele não tinha poder nenhum, ele não podia fazer nada, a não ser que Deus permitisse, e Deus foi quebrando a arrogância e o orgulho do Egito, todos os seus deuses, todas as suas imagens, todas as suas estátuas, todos os seus cultos, todas as suas reverências, todos os seus templos suntuosos. Deus mostrou: isso não é nada. Quando eu quero, eu manifesto o meu poder e a minha glória. Quando eu quero, eu torno as águas em sangue, e quando eu quero, as águas se tornam doces novamente. Quando eu quero, eu envio rãs, quando eu quero, eu cesso, quando eu quero, eu envio gafanhotos, quando eu quero, eu faço escurecer, o sol não brilha, aleluia. Quando eu quero, desce fogo do céu, misturado com gelo, com saraiva. Quando eu quero, eu exalto o meu poder e a minha glória. Cada uma das pragas foi um julgamento para uma divindade egípcia. Primeiro, o Nilo. Eles adoravam o Nilo como se fosse um deus, e Deus feriu o Nilo em primeiro lugar, porque todo o Egito é uma região deserta, e o Nilo é tudo para eles, e Deus foi lá e feriu o rio Nilo, aleluia. Depois, quando finalmente Faraó permite que os filhos de Israel vão embora, e a palavra de Deus diz que depois de algum tempo que eles estão caminhando, pouco tempo que eles estão caminhando indo embora, o coração do Faraó se ensoberbece de novo, e ele fala: não vou deixar ir assim de graça os filhos de Israel, e ele manda juntar todo o seu exército, todos os seus carros, todo o seu poderio, que era o maior exército, o maior poder militar naquela época. Ele reúne tudo isso, e ele vem, e ele pensa que ele vai chegar
chegar lá, que ele vai matar, ele pensa que ele vai chegar lá, que ele vai subjugar, ele pensa que ele vai chegar lá, que ele vai fazer e acontecer, mas a palavra de Deus diz que Deus então pega, e ali está uma coluna de fogo que está iluminando os filhos de Israel, e aquela coluna de fogo se levanta e se coloca entre os egípcios e entre os filhos de Israel, e Deus diz: aqui não, Faraó, aqui você não chega, você vai chegar até aqui porque eu permito, mas você não vai traspassar, você não vai tocar em nenhum dos meus filhos, aleluia. E a Bíblia diz que toda aquela noite ele não consegue chegar aos filhos de Israel, porque Deus transtorna o arraial dos egípcios, aleluia. A palavra de Deus diz que o Senhor abre o mar, os filhos de Israel entram no meio do mar, aleluia. E à medida que o povo vai caminhando, a presença de Deus vai acompanhando o povo, então vai sobrando espaço para Faraó, em toda a sua arrogância, em todo o seu orgulho, ele entra também no meio do mar, ele pensa que ele vai chegar nos filhos de Israel, mas Deus não permite, aleluia. E Deus começa a atrasar ele, até que os filhos de Israel saiam do outro lado. Deus começa a fazer a roda do carro soltar, Deus começa a fazer o carro atolar, Deus começa a tornar dificultoso o caminho dos egípcios no meio do mar, porque Deus vai sepultar Faraó e todo o seu exército no meio do mar. E a palavra de Deus diz que o Senhor fez voltar ao mar a sua força e sepultou todo o poderio militar do Egito no fundo do mar. Todos os seus carros, todos os seus cavaleiros, toda a sua espada, todas as suas lanças, todos os seus arcos, todas as suas flechas, todas as suas espadas, toda a sua couraça, toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua arrogância, Deus sepultou no fundo do mar. E Deus tinha dito para Israel: aos egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão, aleluia, porque eu vou pelejar contra eles. Olha bem para esses carros, olha bem para esses cavaleiros, olha bem pela fúria do inimigo, eu vou pelejar por vocês, e a esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão. Estão lá no fundo do mar, aleluia. Porque o nosso Deus diz: opa, eu que tirei esse povo do Egito. Opa, eu que estou conduzindo a eles. Quem é você para perseguir o meu povo? Quem é você para achar que pode alguma coisa, quando eu já determinei que eles sejam livres? Aleluia! Esse é o nosso Deus, aleluia, um Deus que tem resposta ao clamor. Olha, meu irmão, interessante aqui e importante. Diz aqui que Deus veio em resposta do clamor do seu povo. Por isso o crente não pode ficar de boca calada. Amém? A palavra de Deus nos ensina a fazer o quê? Jeremias 33:3. Quem é que sabe? Quem sabe? Ninguém sabe. Misericórdia. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Verso 7, o que Deus disse? Eu tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço as suas dores. Verso 9, eis agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Aleluia! Você tem que clamar, meu irmão, nós temos que clamar. Você está passando por um problema, clama a Deus. Você está passando por uma dificuldade, clama a Deus. Salmo 50, Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clama. Muitas vezes a gente fica sofrendo calado. Não é o que a Bíblia nos ensinou. Deus está vendo, Deus sabe. Não é isso que está escrito na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que nós temos que clamar. A Bíblia diz que nós temos que invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o exército da Síria cercou a Jerusalém. O rei Ezequias estava ali dentro. E um remanescente só dos filhos de Israel estava ali dentro. Todas as outras cidades caíram. Todas as outras cidades de Judá estavam conquistadas. Só sobrou Jerusalém. O exército da Síria cercou, eles não tinham condições. A afronta foi tão grande que o general da Síria falou: olha, eu dou para vocês 6.000 cavalos, se vocês conseguirem dar 6.000 cavaleiros para eles. Dou de graça.
Abre os portões da cidade, eu dou para vocês de graça. 6.000 cavalos dos nossos aqui, não vai fazer falta. Se você tiver 6.000 soldados para colocar sobre eles. A quem vocês pensam? Quem é que vocês pensam que vai livrar vocês da minha mão? Vocês acham que essas muralhas? Vocês acham que é o Deus de vocês? Olha, eu tenho passado nação após nação, e nós derrotamos os seus deuses, as suas muralhas e os seus exércitos. Com vocês não vai ser diferente. Nós vamos derrotar o seu Deus, vamos derrotar as suas muralhas, vamos derrotar vocês. Só que o Deus deles não era como os outros deuses. E quando Ezequias vai orar ao Senhor, ele fala: Senhor, eles derrotaram, verdade é que eles derrotaram as outras nações e os seus deuses, porque deuses não eram. Eram obras de mãos de homens, mas o Senhor, aleluia, criou os céus e a terra, mas o Senhor tem todo o poder, aleluia, mas o Senhor quando diz basta, basta, quando o Senhor diz não, é não. E a resposta de Deus para ele foi, aleluia, ele não vai disparar nenhuma flecha contra estas muralhas, porque eu estou dizendo, a quem ele pensa que ele afrontou? Eu vou pôr meu anzol no seu nariz, vou pôr meu freio na sua boca, pelo caminho que ele veio, ele vai embora, envergonhado. Mas aqui ele não peleja, aqui ele não luta, ele pode estar cercando, mas eu vou, no momento, acabar com toda a arrogância deles. E a palavra de Deus diz que naquela noite, aleluia, Deus mandou um anjo, aleluia, e entrou no arraial do exército da Síria, e quando o rei se levantou pela manhã, só cadáveres naquele arraial. Deus não matou ele, porque Deus falou, vou levar ele de volta coberto de vergonha. Ele contemplou a derrota, e ele foi embora. A palavra de Deus diz que ele fugiu, envergonhado para a sua terra. Amém? Esse é o nosso Deus, aleluia. Mas Deus não age somente nestas questões, Deus age na questão do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa necessidade. Deus vem em resposta, aleluia, aos nossos sofrimentos pessoais também. A palavra de Deus diz que havia um homem há 38 anos sentado à beira do tanque de Betesda. Ele não tinha condições, ele viu outros chegarem na frente dele e serem curados. Mas ele não tinha ninguém que o ajudasse, ele não tinha ninguém que fosse por ele. Mas um dia, a palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, cheio de misericórdia e de bondade. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, aleluia, Deus encarnado, foi pessoalmente ao encontro do sofrimento daquele homem. Deus foi em pessoa até aquele homem. Ninguém levou ele até os pés de Jesus, mas Deus foi ao encontro daquele homem, porque Deus conhecia o seu sofrimento, porque Deus conhecia as suas dores, porque Deus diz, chega de sofrimento, chega de vergonha, chega de dor, chega de humilhação. A palavra de Deus diz, e Deus pôs um fim no sofrimento daquele homem, e Deus curou. A palavra de Deus diz que havia uma mulher que há 18 anos, Satanás colocou ela presa, humilhada, encurvada, mas no momento que Jesus chegou onde ela estava, Jesus libertou aquela mulher. Muitos vieram dizer, Jesus, o Senhor está fazendo não é lícito. Jesus disse, é lícito, porque há 18 anos Satanás oprimia essa mulher, e eu vim aqui para libertar ela do seu sofrimento e da sua dor. 18 anos encurvada. A palavra de Deus diz, uma mulher há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, aleluia, gastou todos os seus bens, todos os seus recursos, buscou todo tipo de tratamento. A palavra de Deus diz que nada resolveu, a sua situação sempre se agravando, o seu problema sempre se agravando, mas teve um dia, aleluia, e Deus colocou no coração dela, aleluia, vai ao encontro do meu filho e toca na orla da veste dele. E a palavra de Deus diz que aquela mulher se levantou, mesmo em meio à sua fraqueza, aleluia, mesmo em meio ao seu desgaste físico, ela vai, aleluia, por entre uma multidão, e ela toca na orla dos vestidos de Jesus. Não é por acaso, não é por coincidência, Deus preparou o momento certo para cessar o sofrimento daquela mulher. E a palavra de Deus diz que no momento que ela tocou na orla de Jesus, instantaneamente ela ficou curada. Instantaneamente. Deus disse, basta, chega, acabou. Aleluia.
Esse é o nosso Deus, aleluia. E dá um basta que diz: agora acabou, agora chega. A palavra de Deus diz que se ajuntaram vários reinos e vieram contra Josafá, se aliaram e vieram, e Josafá era um rei fiel, e a palavra de Deus diz que ele apregoou o jejum por todo Judá, e eles começaram a buscar ao Senhor, aleluia. Judá não tinha condições de resistir, era uma multidão muito grande que vinha de inimigos, se acamparam contra ele, mas a palavra de Deus diz que ele começou a buscar ao Senhor, ele ordenou que os filhos de Israel buscassem ao Senhor, eles começaram a buscar ao Senhor, e a resposta de Deus para ele foi: nesta guerra não tereis que pelejar, ficar em pé e vede o livramento do Senhor, aleluia. Amanhã você vai sair contra eles, aleluia, mas você vai sair não para pelejar, aleluia, porque eu vou pelejar por vocês, aleluia. A palavra de Deus diz que Josafá creu na palavra do Senhor, e no outro dia, em vez do exército sair primeiro, ele mandou que saíssem levitas na frente do exército, e estivessem louvando e exaltando a majestade do Senhor, e assim foi um exército diferente, um exército de louvor, um exército de adoração ao Senhor. E a palavra de Deus diz que quando eles chegaram aonde o inimigo estava acampado, eles encontraram o arraial ali, aleluia, vazio, aleluia. Os inimigos foram mortos, tinham fugido, largaram todos os seus pertences. E a palavra de Deus diz que por 3 dias eles saquearam aquele arraial. Era tanta coisa que tinha lá que num dia só nós não deram conta de carregar. Por 3 dias eles tiveram que voltar para carregar. Carregaram roupas, carregaram comida, carregaram ouro, carregaram prata, carregaram rebanhos, carregaram cavalos, carregaram tudo. Porque Deus é Deus, aleluia, nos céus e na terra. Agindo Ele, quem é que vai impedir? E eu quero voltar com vocês lá para os Salmos. Abre a tua Bíblia bem na minha aqui, ó, bem onde está o 125, nessa mesma página aí. Na minha está o 123 até o 130 nessa página. Só nestas páginas aí e na página seguinte. Quero ler alguns versículos para você. Na minha tem que voltar antes, que eu marquei na outra Bíblia. Começa no 120, olha, Salmo 120, versículo 1. Olha o que o salmista diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu, glória a Deus. Salmo 123, versículos 3 e 4. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente cansada da zombaria, dos folgados e do desprezo dos soberbos. Salmo 125, 4. Faze bem ao Senhor, aos bons e aos retos de coração. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Salmo 124, esse, né, que eu li para vocês? Não, 125, 4, né? 125, 4. Até eu me perdi aqui. Salmo 130, versículos 1 e 2. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Amém? O que vocês estão vendo aí? Qual é o costume do salmista e dos filhos de Israel? Clamar ao Senhor. Aleluia. Clamar ao Senhor. Aleluia. Invocar o nome do Senhor. Olha o que o salmista escreve no Salmo 124. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra.
Aleluia. Salmo 125 que nós lemos aí, ó. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Deus nos manda estar quietos e confiar nele. Aleluia! Você não precisa fazer as coisas erradas, é isso que ele está falando aqui, ó. O cetro da impiedade não vai permanecer sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Você não precisa fazer nada errado, meu irmão. Você não precisa transpassar nenhum mandamento do Senhor. Deus vai vir em teu socorro. É isso que Satanás quer nos forçar. Olha, não adianta, é isso que ele fez com Saul. Olha, Samuel falou que em 7 dias ele vinha. Ele não veio, aleluia. Ó, toma uma atitude, faz alguma coisa, o inimigo está aí. Satanás age na pressão. Satanás age na pressão, Deus não vai cumprir, Deus vai falhar. Olha, Saul, você vai ser derrotado, o exército vai se dispersar, Samuel não vai chegar. Vai, Saul, te precipita, vai, Saul. E ele fez o quê? Agiu neciamente. Ofereceu o sacrifício. E a Bíblia diz que estando ele ali oferecendo o sacrifício, Samuel chegou. Você não precisa se precipitar, você não precisa entrar em desespero. A palavra de Deus diz que Ele é o socorro bem presente na angústia, aleluia. Não precisa passar na frente de Deus, não precisa ensinar a Deus o que Ele tem que fazer. Meu irmão, fica quieto, clamando ao Senhor, porque no momento certo, na hora certa, no tempo certo, Ele vem. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de Deus dizer basta, chega, acabou. Há o tempo de Deus enxugar as tuas lágrimas. Há o tempo de Deus mudar a tua sorte. Há o tempo de Deus mudar a tua história. A palavra de Deus diz que José foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos. A palavra de Deus diz que ele sofreu, os seus pés ficaram marcados pelos grilhões, pelas correntes, ele foi injustiçado, ele foi lançado na prisão. A palavra de Deus diz que ele estava vestido com trapos, aleluia. Mas a palavra de Deus diz, e num determinado dia, alguém chegou para ele e disse: toma um banho, faz a barba, troca as vestes, porque o rei manda te chamar, aleluia. Glória a Deus, esse é o tempo de Deus. Não era o tempo que José esperava, não era o tempo que José imaginava, era o tempo de Deus. O Salmo diz no Salmo 108, até o tempo em que a palavra de Deus o provou, até o tempo que Deus falou, chegou o tempo de sair do calabouço, chegou o tempo de sair do cativeiro, chegou o tempo da vergonha, chegou o tempo da dor e do sofrimento. Hoje eu mudo a tua sorte, hoje eu mudo a tua história. Aleluia, é Deus que determina o tempo certo, é Deus que faz as coisas e o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é o tempo correto. Você não precisa se precipitar. O nosso Deus tem resposta, o nosso Deus tem socorro, o nosso Deus tem favor, o nosso Deus tem bênção, o nosso Deus tem milagre, o nosso Deus tem poder, aleluia. A palavra de Deus diz: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum plano, nenhum pensamento do Senhor, nenhuma palavra que sai da sua boca volta vazia, aleluia. Mas tem o tempo de Deus, amém? E muitos, aleluia, por não saber aguardar o tempo de Deus, acabam estendendo as suas mãos para a iniquidade. Acabam se precipitando,
acabam passando na frente do Senhor. A palavra do Senhor, eu gosto do Salmo 40, Davi escreve de uma maneira tão preciosa, e ele escreve com a propriedade de alguém que passou mais de 10 anos fugindo, aleluia, porque não era o tempo dele governar Israel, e enquanto o tempo de Deus não chegou, ele passou por luta, ele passou com adversidade, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi caluniado, chamaram ele de traidor, chamaram ele de conspirador, todo mundo que via ele ia denunciar para o rei Saul, ele teve que se esconder em caverna, ele teve que se refugiar no meio dos inimigos, aleluia. A palavra de Deus diz que Saul caçava a Davi como um cão caça uma pulga, aleluia, naquele desespero de pegar e de matar ele. Mas no Salmo 40, no versículo aqui primeiro, ele começa dizendo: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs nos meus lábios um novo cântico, aleluia, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor, aleluia. Não precisa se precipitar, não precisa desesperar, não precisa desanimar, é só esperar pacientemente, é só esperar confiantemente. A palavra de Deus nos diz que Abraão não perdeu a sua fé, passaram-se 25 anos, desde que Deus tinha prometido: Sara vai ter um filho, aleluia, você vai ser pai, 25 anos, mas a palavra de Deus diz que Abraão não se tornou enfraquecido, não na sua fé, não se tornou duvidoso na sua fé. A palavra de Deus diz que ele foi fortificado, dando glória a Deus. Dando glória a Deus, é isso que você tem que fazer. Está difícil a situação, está doendo, está sofrendo, vai dando glória a Deus, aleluia. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu sei, aleluia, que vai chegar o tempo, aleluia. Vai chegar o tempo, aleluia, em que a tua palavra diz que o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. E eu não estou falando só, meu irmão amado, lá na eternidade, não, porque Davi também fala algo glorioso. Davi diz: pereceria sem dúvida se eu não cresce, que eu veria os bens do Senhor aonde? Vamos ver? Salmo 27. Se eu não me engano é isso. Salmo 27, vamos lá. Isso mesmo, versículos 13 e 14. Pereceria sem dúvida, se eu não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, aleluia. Espera no Senhor, Ele vai fortalecer o teu coração, aleluia. De que maneira? Com você glorificando a Deus. Se você murmurar, seu coração vai ficar fraco. Não é murmurando, é glorificando a Deus. Senhor, eu sei, está chegando o tempo, aleluia. Cada dia que passa, mais perto eu estou da tua promessa. Cada dia que passa, eu estou mais perto, Senhor, da minha vitória. Cada dia que passa, eu estou mais... É assim que Abraão foi vivendo a sua vida por 25 anos. É assim que Davi viveu por 10 anos fugindo de Saul. Cada dia que passa, eu estou mais perto da vitória. Cada dia que passa, se aproxima o dia em que Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória sobre mim, aleluia. Eu creio que Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória na terra dos viventes, aleluia. Deus tem muitas coisas para realizar lá na eternidade, mas Deus tem muitas coisas para fazer aqui também. Deus tem bênção para você aqui, que às vezes a gente fica ali num desânimo, achando, meu Deus, será que nada? Não, não fica nesse desânimo não, espera no Senhor, aleluia, Ele vai fortalecer o teu coração, espera no Senhor, Deus tem bênção, aleluia, Deus tem alegria, Deus tem vitória, a palavra de Deus diz que é Ele, aleluia, quem tira a nossa veste de luto e nos veste com vestes de alegria, aleluia. É Ele que tem poder de colocar nos nossos lábios um novo cântico, aleluia, um hino de louvor ao nosso Deus. É Ele. Você não precisa se desesperar, você não precisa desanimar.
Você tem que esperar pacientemente pelo Senhor, aleluia, louvar ao Senhor, vai se fortalecendo, vai se fortificando na fé. A palavra de Deus diz que José foi levado como escravo, ele foi colocado na casa de Potifar. Como é que José viveu nesse período? Era o mais mal-humorado de todos. José era brigão, José era emburrado, José era mal-humorado. Afinal de contas, ele estava ali contra a vontade dele. Ele não queria estar ali, todo dia reclamando, todo dia murmurando. É assim que ele viveu? Ele foi o melhor servo de Potifar. Potifar nunca tinha tido um servo como José. Enxerga em José algo divino. José está sempre louvando a Deus, aleluia. José está sempre alegre. Se José tem que fazer alguma coisa, ele faz o melhor, aleluia. Ele não faz qualquer coisa não, ele faz o melhor. Quando ele vai para a prisão, o que acontece? Quero morrer. Foi assim que ele entrou na prisão? Não. Ele vê que o carcereiro está precisando de uma ajuda, ele fala, posso te ajudar? O carcereiro, não, você está aqui como preso, rapaz. Fica quieto aí. Não, mas estou aqui, já que eu estou aqui, sem fazer nada, estou vendo que você está precisando de ajuda, deixa eu te ajudar. A palavra de Deus diz que o carcereiro entregou a administração da prisão na mão dele. Não cuidava mais de nada. A Bíblia diz que o carcereiro não cuidava mais de nada na prisão. A prisão toda estava a cargo de José. Qual era a obrigação que José tinha? De servir na prisão, de administrar a prisão? Nenhuma. Mas o que Deus nos mostra com isso? Onde é que José aprendeu a ser um administrador? Onde é que José fez um curso de MBA? Na casa de Potifar e no cárcere. Se tornou um administrador tão abençoado, ele foi levado diante de Faraó para interpretar o sonho, mas já estava tão na rotina de José, planejamento, administração, ele interpreta o sonho e ele começa a dar conselho para Faraó. Faraó, tem que arrumar um cara bom, que nos 7 anos de fartura vai guardar tanto. Se ele guardar tanto nos 7 anos de fartura, quando chegar aos 7 anos de fome, vai ter suficiente para vocês enfrentar os 7 anos de fome. Ele já deu a solução do problema, porque já estava acostumado a servir, a trabalhar, a enxergar as dificuldades, não com pessimismo, mas enxergar as dificuldades já pensando, o que nós temos que fazer para superar essas dificuldades? O que Deus vai fazer? Porque Deus vai dar uma estratégia, porque Deus vai dar um escape, porque Deus vai abrir uma porta. Já estava acostumado a enxergar assim. Faraó olha para ele e diz, onde acharíamos um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Mas se ele chega na Faraó, Faraó, o negócio é o seguinte, eles vão morrer. 7 anos de fome, ninguém aguenta, não tem mais jeito. As vacas magras significa que todo mundo vai morrer. E acabou, vai ser uma derrota total aqui, viu? Castigo, viu? Porque eu estou aqui inocente, castigo. Vocês vão comer o pão que o diabo amassou agora. Porque vocês vão ver só. Se tivesse um espírito de vingança, mau humor, desânimo no coração dele, Faraó ia falar, sai daqui, capeta. Né? Sai daqui, capeta. Não. O que tinha na vida de José? O Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito que não nos deixa, meu irmão amado, desanimar. O Espírito que não nos deixa murmurar. O Espírito que não nos deixa olhar e dizer, meu Deus, e agora? Vamos morrer. Não. O Espírito de vida, porque o Espírito Santo é um Espírito de vida. Vai vir luta, vai vir dificuldade, mas tem uma saída. Aleluia. Porque é um Deus nos céus que nos dá capacidade, e nos dá inteligência, e nos dá força para vencer. É isso que Davi fala, o Senhor é quem me cinge de força, o Senhor é que adestra as minhas mãos para o combate, é o Senhor que me fez matar o leão, é o Senhor que me fez matar o urso Saul. Esse leão não é diferente do leão nem do urso, pode deixar que eu vou lá e eu vou dar conta, porque eu estou acostumado a enfrentar dificuldade, eu estou acostumado a enfrentar problema, eu sei que Deus está comigo, que Deus vai derrotar esse gigante, assim como Ele derrotou o leão e o urso. Amém? Disposição, aleluia.
Bom ânimo, é isso que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo é isso. Bom ânimo não é ver os problemas e dizer, meu Deus, misericórdia, acabou, morri, sou... Não! O que Davi diz no Salmo 23? Volta umas folhinhas aí. Verso 4. Davi está escrevendo de experiência que ele viveu, irmão. De coisas que ele passou. Ele não era um poeta que falava coisas que... Não, ele está escrevendo do dia a dia, daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu. Verso 4 do Salmo 23, tão conhecido. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu não vou sozinho. O leão veio, mas o Senhor estava comigo. O urso veio, mas o Senhor estava comigo. Golias veio, mas o Senhor estava comigo. Saul me perseguiu, mas o Senhor estava comigo. Passei perigo de morte, sim, mas nunca sozinho. Aleluia. O Senhor está comigo. Olha o que ele diz no verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente, não tenho dúvida que a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir. Eu não estou esperando o sofrimento, eu não estou esperando a derrota, eu não estou esperando o fracasso. Eu estou esperando do Senhor a bondade e a misericórdia do Senhor. Posso passar por lutas, posso passar por tribulações, posso andar pelo vale da sombra da morte, mas eu não passo nada sozinho, o Senhor está comigo. Não é que ele diz através de Isaías, eu te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Irmão, é nisso que nós temos que nos agarrar. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia, por isso que é tão importante você meditar na Bíblia, porque o Satanás vem, a pressão do inferno vem, e aonde é que você vai encontrar força? Aonde é que você vai encontrar recurso para resistir? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Lutas e tribulações vêm para todos nós. Jesus não nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições. Nós enfrentamos, e a palavra de Deus diz que nós somos como ovelhas, reputadas para o matadouro. Somos entregues à morte todos os dias, diz a palavra do Senhor. Só que o diabo não tem poder, aleluia, de nos matar. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, aleluia. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, aleluia. É Ele que controla a nossa vida, aleluia. Aleluia, aleluia. É Ele que diz, basta, aleluia. É Ele que diz chega, aleluia. É Ele que levanta e que abate, que exalta e que humilha. É Ele, aleluia. É Ele, tudo está nas mãos dEle. A palavra de Deus diz de um rei chamado Herodes, soberbo, arrogante, manipulador, que se achava o próprio Deus. A palavra do Senhor diz que ele começa a discursar e as pessoas começam a dizer, é a voz de Deus, não é a voz do homem, e ele se enche de orgulho. Mas a palavra de Deus diz agora, deu, acabou, basta. Porque ele não deu glória a Deus, porque ele não se humilhou diante do Senhor. A Bíblia diz que ele caiu e foi comido por bichos, aleluia. É assim, meu irmão, nós estamos olhando para um cenário no nosso país e nós estamos vendo muitas pessoas, aleluia, se levantar com arrogância, com orgulho, com prepotência, se achando como se fosse Deus. Eu faço, eu aconteço, eu tenho poder nas minhas mãos. Não, aleluia, o único que tem poder nas suas mãos é Deus, aleluia. Se está lá ainda, é porque não chegou o tempo, porque quando chegar o tempo vai ser do momento, aleluia, vai ser no instante, aleluia. Todo aquele que se levanta
contra a igreja de Jesus Cristo vai cair, aleluia, não vai prevalecer. Todo aquele que se levanta contra o povo de Deus, contra a palavra de Deus, o seu destino é cair. Não tem dúvida nenhuma disso. Todos vão cair. Nenhum que se levantou contra Deus e contra a sua palavra permaneceu. Nenhum império, nenhum reino, nenhum homem, nenhum governante. Deus abateu a todos, aleluia. Deus vai permitindo, aleluia, vai dando chance da pessoa se arrepender, vai dando chance da pessoa e a pessoa vai só endurecendo o coração, vai só se enchendo mais de arrogância, mas é para o seu próprio mal, é para a sua própria condenação. O faraó foi se enchendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que encontrou a sua sepultura no fundo do mar. Belsazar foi ali arrogante, até que Deus colocou a sua sentença na parede. Mene, mene, tekel, o farcinho pesado foste na balança e achado em falta. Essa noite eu vou te cortar, essa noite eu corto o teu reino, essa noite eu dou um basta no império da Babilônia. Acabou, eu contei o teu tempo e eu dei um fim, aleluia. Quem conta o tempo e quem dá um fim é Deus, não é o homem. O homem pode achar que ele faz e que acontece. Ele pode achar que ele está ali e que ninguém tem poder sobre ele. Deus tem poder sobre ele. Deus, o fôlego da vida está na mão de Deus. Quando Deus diz, acabou, acabou, cai morto na hora. Pode ter os maiores recursos, pode ter os melhores médicos, pode ter os melhores hospitais. Quando Deus diz acabou, acabou. Teve um aí na nossa história que falou, nem Deus me impede de ser presidente do Brasil. E nunca assumiu a presidência, porque abriu a boca para blasfemar de Deus. Foi para a sepultura, porque abriu a sua boca contra Deus. E Deus é o mesmo, aleluia. É o mesmo que disse acerca de Senaqueribe, não vai lançar nenhuma flecha contra esta muralha, não vai fazer, eu vou colocar o meu anzol no nariz dele, eu vou colocar meu freio na boca dele, pelo caminho que ele vê, ele vai voltar, e ele não vai voltar como ele chegou não, ele chegou aqui todo orgulhoso, todo pomposo, ele vai voltar coberto de humilhação e vergonha, e ele vai voltar para morrer. E Deus o levou de volta à sua terra e lá os seus próprios filhos o mataram. Porque ninguém levanta a sua voz contra Deus, ninguém levanta a sua voz contra o Todo-Poderoso e escapa do juízo de Deus. A palavra de Deus diz que Deus afiou a sua espada. E se o homem não se arrepender, Deus vai executar juízo sobre ele. Então, meu irmão, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Não fica com raiva de ninguém, não bate boca com ninguém, senão a gente não precisa fazer isso. Nós temos um Deus nos céus a nosso favor. Nós temos um Deus nos céus que muda qualquer situação, que acaba com qualquer reino, que acaba com qualquer poder. Não existe nenhum poder maior que o poder do nosso Deus. Aleluia. O que nós temos que fazer? Senhor, olha, Pai. Senhor, vê a maldade. Senhor, vê a iniquidade. Nós temos que clamar a Ele, falar com Ele. Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia da Tua igreja. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Nós temos que clamar a Ele. Isso. A força da igreja não está em bater boca com ninguém. A força da igreja está na oração, no clamor a Deus. Porque só Deus muda. Aleluia. Porque só Deus transforma, aleluia. Porque agindo Deus, quem é que vai impedir? Aleluia. Quem é que vai impedir o agir de Deus? Então a nossa força está no Senhor. O nosso socorro está no Senhor, aleluia. Isso também vale para qualquer problema e para qualquer adversidade da nossa vida. Está passando por um problema difícil, clama ao Senhor. Senhor, estou precisando de recurso. Faz como a viúva da Sarepta de Sidom. Clame a Deus. Ele vai enviar socorro. Faça como aquela mulher viúva que os seus filhos iam ser vendidos como pagamento de uma dívida. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Aleluia.
está passando por um problema de enfermidade, o médico falou, vai morrer. Lembra de Ezequias? Clame ao Senhor. Ezequias recebeu uma sentença de morte dos médicos e de Deus. Põe a casa em ordem, vai morrer. Mas a palavra de Deus diz que Ezequias virou o seu rosto para a parede e foi orar, e foi chorar aos pés do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração e Deus mudou. Não vai morrer mais, acabou. 15 anos eu acrescento à tua vida. Esse é o nosso Deus, aleluia. É esse o nosso Deus. É esse o nosso Deus que livra a nossa alma da angústia, do sofrimento. Esse é o nosso Deus que ouviu Bartimeu clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que Jesus já tinha passado por ele. A palavra de Deus diz que todo mundo falava para ele, cala a boca, Bartimeu, não adianta mais, Jesus já passou, você já perdeu. Mas a palavra de Deus diz que ele cada vez mais ele gritava mais alto. Até que Jesus parou, aleluia. Porque chega um tempo, meu irmão amado, que Deus ouve, aleluia. E que Deus diz, agora deu, agora manda trazer ele, aleluia. E disseram para ele, ó, o mestre te chama, aleluia. É isso, meu irmão, que você tem que entender. Os homens podem falar para você como falaram para Jairo, não incomodes mais o mestre, agora não tem mais jeito. Tua filha morreu, aleluia. Mas Jairo olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. E Jesus disse, não creia, Jairo, crê somente, sua filha será salva, aleluia. E ele, aleluia, ele creu na palavra de Jesus. Ele não se desesperou, ele creu, ele ficou esperando Jesus, aleluia. Ele foi com Jesus até a casa dele, aleluia. E quando Jesus entrou na casa dele, Jesus ressuscitou a sua filha, aleluia. Não temas, meu irmão, crê somente, aleluia. Não temas, crê somente. Podem ter falado o que for para você, a última palavra é de Deus, aleluia. Deus é quem fala e que ninguém anula. Aleluia. É Ele que diz para Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. É Ele que diz para Isaías, a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia. Antes ela cumpre o que me apraz, antes ela prospera naquilo para que eu a enviei. É Ele que falou através da boca de Balaão, eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. Porventura falaria e não cumpriria. Porventura eu diria alguma coisa e não confirmaria. Aleluia. O que ele abençoa, ninguém amaldiçoa, aleluia. Quem ele levanta, ninguém abate, aleluia. Quem ele humilha, ninguém levanta, aleluia. Ele faz aquilo que ele quer. Deus maravilhoso e santo. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus. Nabucodonosor, com toda a sua glória, com toda a sua pompa, ele chegou no momento que ele disse, aleluia, não há Deus como esse, aleluia, é Ele que estabelece os reinos, é Ele que estabelece o governo, aleluia, tudo está nas mãos dEle, Ele levanta quem Ele quer, Ele abate quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, não tem Deus como esse, aleluia, não tem Deus como esse, aleluia, o único, digno de glória, de honra e de louvor, aleluia. Esse é o nosso Deus. Fica em espírito.